socorro. Ouvi a minha Seja bem-vindo a mais uma entrevista do programa voltado à Mãe do Belo Amor. E hoje, de modo especial, vou entrevistar a Dona Cícera, que vai nos falar mais profundamente e detalhadamente sobre toda a sua trajetória em comunidade, sendo ela principalmente de início à Sagrada Família, e nos explicar também vários sentidos e vários pontos que a gente vai conversando no início e durante a entrevista. Então, de antemão, Dona Cícera, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui como uma de nossas entrevistadas e vai ser mais especial ainda saber também tudo que a senhora trouxe de experiência lá do passado até hoje, certo? Então, para iniciar, queria saber como foi a sua trajetória comunitária, como foi que a senhora adentrou e se teve a influência de alguém para que isso acontecesse. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A todos. A minha influência de caminhada de comunidade religiosa vem dos meus pais. Muito intensa da minha mãe, que minha mãe sempre foi muito mariana, e nós somos 5 irmãos, e mamãe sempre nos conduziu nessa caminhada para a igreja. Então, desde adolescente, eu já tinha um envolvimento. Na época, eu sou filha de Garanhuns, nascida em Garanhuns, mas o meu pai, ele tinha um trabalho que ele ia trabalhar em outras cidades. Então, nós moramos aqui em Garanhuns quando eu nasci, e quando já tinha 5 anos, papai foi trabalhar em São Lourenço da Mata. E foi lá que eu vivi até os 19 anos. Então, a minha vida de trabalho de igreja, de vivência de igreja, de comunidade, se iniciou lá em São Lourenço da Mata. Depois, eu já, com a minha formação, já criada, aos 19 anos, eu voltei para Garanhuns. E ao voltar para Garanhuns, eu fui morar lá na paróquia de Santa Terezinha. Então lá eu era participante das missas, da vida da comunidade, mas como participante dominical. Não tive um envolvimento. Depois eu casei e vim morar na Avenida Simoa Gomes, bem pertinho da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E então eu ia às missas, eu ia uma novena, eu ia em momentos especiais para a igreja, não tinha ainda o engajamento. Anos depois eu fui morar na área da Comunidade Sagrada Família, onde eu resido até hoje. Eu tenho 47 anos que moro lá na área da Sagrada Família. E lá na área da Sagrada Família, eu me envolvi com a renovação carismática católica e fui me enganjando. Na época, a Filó já era de conselho comunitário, tinha Filó, tinha a dona Zefinha, tinha a dona Josefa, dona Nina, pessoas assim de caminhada que me influenciaram a me engajar na comunidade. Uma vivência muito feliz, uma vivência muito boa. Claro que conviver em pessoas, às vezes a gente se estranha um pouco, né, com as diferenças, com as ideias, porque vida de comunidade é muito bom, mas são pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm ideias diferentes, e às vezes as ideias não se encaixam muito bem, né? Mas é muito bom, é só crescimento, porque até quando a gente erra, a gente aprende muito. Não é? Porque aprende com o outro. Eu tive influências muito fortes na minha vida, enquanto comunidade Sagrada Família. Mesmo sendo comunidade, mesmo vivendo uma área de centro comunitário, eu tinha um envolvimento forte com a paróquia. E eu comecei a participar da vida da matriz. Na comunidade, a gente tinha uma missa aos domingos. Tinha uma missa em um domingo, no outro missa era celebração da palavra.
Então a gente não tinha aquela vivência de celebração eucarística mesmo, de missa, de mensal, de semanal. Então eu vinha muito para Perpétuo Socorro. E foi aí que eu fui descoberta por Padre Luiz Gonzaga e passei a participar nós éramos da coordenação da liturgia. Eu, Margarida, Socorro Vanderlei, Dona Noêmia, Laís, Graça, tinha Célia também. Foi muito enriquecedor. Nessa época, eu tive um envolvimento na matriz como secretária do Conselho de Pastoral Paroquial. Foi um tempo que eu vivenciei ainda com o Padre Luiz Gonzaga como pároco. E nessa vivência com o Padre Luiz Gonzaga, a gente teve uma experiência belíssima, belíssima, lá na Massaranduba. Hoje é a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Então, quando a Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro completou 50 anos como paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós tivemos uma experiência grandiosa com a campanha da fraternidade que perguntava: mestre, onde moras? E Padre Luiz Gonzaga, numa reunião do CPP, se inquietou em dar uma cobertura às pessoas que não tinham onde morar. Ele já fazia um trabalho de construir casas naquela área da comunidade Sagrada Família, eu acredito que em outras comunidades também. Ele construía nas casas, casas que tinham terrenos grandes, ele construía por trás dessas casas uma moradia para parentes que não tinham onde morar ali. E acolhia as pessoas, dava um teto às pessoas. E foi aí que se criou a comunidade do Jubileu, a Vila do Jubileu, lá na Massaranduba. Se comprou um terreno e em mutirão nós construímos as casas lá. Fizemos a princípio casas lá na Vila do Jubileu e um período muito bonito, que nós trabalhávamos fazendo mutirões. Toda a construção do Jubileu foi feita em mutirão, com o seu Antônio Severo, trabalhava muito o seu Antônio Severo, o seu Haroldo, meu compadre Ribeiro, Filó, Dona Zefinha, a gente fazia os mutirões. Os homens na parte de construção e as mulheres na comida. Então a gente trabalhava bastante, enriquecedor, maravilhoso. Aí tinha as missas que eram celebradas nas casas das pessoas. Se levava, a gente ia para um lugar onde tivesse uma árvore, uma coisa, e celebrava ali as missas. Nós temos fotos belíssimas, assim, fotos onde era celebrada a missa e ali tinha menino, mulher, velho, gente de todas as idades, e cachorro e gato no meio das celebrações. Era uma coisa assim, de um envolvimento tão grande em vida de comunidade que você sente aquilo ali, que lhe faz um bem enorme. Até de lembrar, me traz um bem enorme. Anos depois, já fazem muitos anos. Logo após a inauguração da Vila do Jubileu, Padre Luiz Gonzaga foi transferido. Foi embora para Paraíba e veio o Padre Gabriel. Também um amigo dos pobres, um pai. Nós sempre fomos muito felizes enquanto paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com os sacerdotes que tivemos. Eu sou a partir de Padre Luiz Gonzaga, então tive uma vivência riquíssima com o Padre Luiz Gonzaga, com Dom Francisco. Hoje, Dom Francisco, na época, ele foi seminarista aqui, foi ordenado, foi sacerdote junto conosco. Também uma convivência riquíssima com o Padre Arcanjo, com o Padre Marcos, hoje de saudosa memória. Também teve nessa época, nós tivemos a presença dos missionários redentoristas que vinham para pregar missão aqui no Nordeste e eles moravam aqui com a gente, aqui na casa paroquial.
tinha o recanto deles. Então ali teve padre José Luiz, que hoje também é Dom José Luiz. Teve padre Toninho, padre Inácio. O padre Inácio hoje que ele é, eu não sei como é que é o nome, se é coordenador, se é presidente lá em Aparecida, em Nossa Senhora Aparecida, da rede de televisão, de rádio lá em Aparecida. Ele continua lá cuidando dessa parte. Mas a nossa vida de comunidade sempre foi uma vida riquíssima, maravilhosa. E mesmo sendo filha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, meu trabalho se centralizou muito lá na comunidade Sagrada Família. Lá nós tivemos mutirões de reforma. Era um centro comunitário pequeno, depois com muito sacrifício ele cresceu, mas sempre com trabalho assim, de mutirão. Nós sempre trabalhamos muito em mutirão. Aí tem a creche, e houve uma época que a gente precisava, as crianças da creche, elas chegavam a uma idade que não podiam mais permanecer ali como creche, né? Então aquelas crianças saíam da escola, deixavam de ter aquele apoio. E a diretora me procurou na época, eu era coordenadora do conselho da comunidade, e ela me procurou que ela precisava de um espaço para dar continuidade na acolhida às crianças que eram da creche e que tinham que se afastar da creche. Aí nessa época eu procurei o padre Gabriel para pedir uma ajuda a ele, e ele trazendo recursos da Holanda, como ele sempre fazia, para ajudar a gente, nós construímos salas para acolher essas crianças da creche. Em consequência da construção dessas salas, aí houve a necessidade da gente crescer o centro comunitário também. Aí foi feito trabalho enorme. Na época, Filó trabalhava muito com a gente lá na comunidade. Filó e outros, seu Haroldo Ribeiro, Dona Zefinha, Tia Nem, que nem faleceu, é Socorro o nome dela, faleceu. Dona Nina que cuidava da pastoral do batismo lá na comunidade. Temos também uma lembrança de atuação viva dentro da comunidade de Roberto Faustino, como criador. Ele é das pessoas que trouxe a renovação carismática católica para a nossa diocese, e o primeiro grupo oficial da renovação carismática em Garanhuns é o grupo de oração Sagrada Família, que ainda hoje ele existe, ainda hoje ele persiste todas as terças-feiras. Então, seu Roberto Faustino, ele teve uma atuação muito grande na vida comunitária também. A vida de comunidade é maravilhosa e ser filha de Nossa Senhora é bom demais. Como a senhora já abrangeu bastantes pontos que eu ia perguntar exatamente para se aprofundar e também já se aprofundou também, tem uma coisa que eu fiquei sabendo especificamente sobre a Sagrada Família, hoje sendo paróquia, que na época, no caso, era uma comunidade muito viva. Mas, assim, essa questão de ser uma comunidade viva, o que fazia, assim, especificamente, detalhadamente, ela ser essa comunidade reconhecida com esse reconhecimento, né? Olha, a comunidade Sagrada Família, ela abrange aquela região da Coab 1. Ela pega aquela região da Coab 1 e se estende ao Parque Fênix. Hoje está emendando já com Frecheiras, de Santa Quitéria, né? Mas ela atingia toda aquela área ali. A área que vai até a Nossa Senhora Aparecida, que é a Massaranduba. Então, ali, a nossa comunidade da Sagrada Família sempre foi uma comunidade financeiramente carente, mas sempre foi uma comunidade muito atuante e de muita fé. Um povo que reza. Sempre foi um povo que reza, reconhecido como um povo que reza.
Está na nossa área da Sagrada Família o Santuário da Mãe Rainha. Ele faz parte da nossa área de paróquia, da nossa área paroquial. E a Paróquia Perpétuo Socorro sempre foi reconhecida como uma comunidade de comunidades. Então nós tínhamos na Perpétuo Socorro, para poder você entender essa história da Sagrada Família, nós tínhamos a comunidade Sagrada Família, a comunidade Santa Quitéria, a comunidade São José, a comunidade São Paulo, que fica lá na Brama, no bairro da Brama, né? São Paulo? São Paulo. Tem o Sítio Muniz, a comunidade do Sítio Muniz, que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, tem a comunidade São Clemente, e tem a São Clemente, também é da Sagrada Família. E tem a Santo Afonso também. Então, é uma comunidade de comunidades. E como sendo uma comunidade de comunidades, a gente participava ativamente das atividades da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, nos tempos fortes, as comunidades se mobilizavam e vinham encaminhadas para Perpétuo Socorro. Comunidades que moram longe, tem algumas são longe. A Coab 1 para Perpétuo Socorro não é tão perto, mas a gente vinha. Então, nos tempos fortes, a gente tinha essas caminhadas que era maravilhoso. Vinha no mês da Bíblia, o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, a gente vinha com a Bíblia encaminhada. Nas festas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, então o que acontecia? Cada ano uma comunidade era a madrinha da festa. Então a gente vinha, antes não tinha bandeira, antes era com o estandarte de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então a gente vinha das comunidades para a abertura da festa. Então a cada uma que se empenhava em fazer a sua caminhada mais bonita a cada ano, né? A Sagrada Família saía da Sagrada Família, quando chegava ali no fim da Avenida Duque de Caxias, tinha uma madeireira. Aí o pessoal da Santa Quitéria, que é a comunidade São Cristóvão, ia para lá. A Santa Quitéria a comunidade São Cristóvão, é o bairro da Liberdade. O pessoal do bairro da Liberdade, que é a comunidade São Cristóvão, vinham para lá, para essa madeireira onde se concentrava, e a gente se encontrava lá. Aí vinha encaminhada para a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Era muito bonito, muito bonito. Muita gente, que vinha muita gente, viu? O pessoal de lá não tinha preguiça de vir não, para rezar. Adorava vir. Depois, quando era no tempo no tempos de advento, principalmente no advento da Páscoa, né? No tempo da Páscoa, a gente se reunia também com a comunidade do Cristo Redentor. Então se fazia ainda mais gente, né? Então a gente sempre teve uma vida muito participativa na vida da matriz mesmo, na vida paroquial, a caminho da matriz. As comunidades fluíam a caminho da matriz, onde eram feitas as grandes celebrações. Um tempo muito rico. Entendi. Para a gente poder finalizar essa nossa conversa e focar também nessa questão da nossa devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, teria o primeiro que vier em mente, algum testemunho seu ou de algum conhecido, ou de algum familiar que tenha passado por um momento difícil, um momento de tribulação, um momento de dificuldade, mas que houve ali de perto a presença de Nossa Senhora, sabe? Se teve algum testemunho que possa implementar, no caso, esse título de Nossa Senhora, que ela esteve presente, esteve ali ao lado, ajudou a dar essa determinada cura. Tem algum que vem em mente agora? Olha, falar de testemunhos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro são infinitos, são muitos realmente. Para a gente escolher enquanto você ia elaborando sua pergunta, eu me lembrava da nossa querida irmã Socorro Vanderlei.
uma mulher de muita fé. E Socorro Vanderlei era muito atuante. Muito atuante. Hoje tem Nelson, seu, que ficou viúvo, foi marido de Socorro, até que ela veio a falecer. E Socorro era uma pessoa muito atuante. Ela tinha um filho autista, Daniel, e ela se desdobrava entre a casa e a igreja. E com o passar do tempo, ela perdeu Daniel faleceu, e foi ali que eu vi muito forte a importância de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como mãe na vida de Socorro. Foi muito forte. No mesmo ano, de janeiro a dezembro, faleceu Daniel, filho de Socorro, faleceu Nelsinho, filho de Socorro, faleceu a mãe de Socorro, assim, em cadeia. Mas Socorro sempre muito firme, com um sorrisão. Ela tinha um sorriso que qualquer pessoa que falasse com ela, ela já virava o rosto sorrindo. Então, um testemunho muito forte de Nossa Senhora na vida de alguém, eu lembro de Socorro Vanderlei. Também, assim, é uma caminhada longa. A gente lembra de muitos momentos, de muitas pessoas queridas. E quando você chega assim, na idade, né? A palavra de Deus, o salmista diz, né? 70 anos é o tempo de nossa vida. Então, como eu já passei dos 70, então eu tenho uma vida longa de lembranças. E tem lembranças de pessoas assim que se foram, jovens, pessoas que se foram depois. Mas a gente vê sempre que nas dificuldades, nas dores, nos sofrimentos, Nossa Senhora sempre esteve segurando nossas mãos. Quando você me perguntou no início quem me influenciou, eu lhe disse minha mãe. Então a presença de uma mãe, eu disse meus pais, né? A presença de uma mãe na vida da gente é uma certeza de uma mão estendida. É uma certeza de uma mão que nos sustenta. E é assim que Nossa Senhora anda conosco, nos sustentando. Quando a nossa paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro completou 50 anos, nós tivemos uma experiência de santuário, Santuário da Misericórdia. Foi uma experiência belíssima. E ali, Sofia, eu chorava. Meu filho dizia assim, mãe, a senhora chega da igreja chorando. Mas eu chorava de emoção, de ver a fé do povo, sabe? Enquanto nós, como aquela experiência de santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, era tudo muito intenso, celebrações, tudo muito intenso e romarias que vinham da nossa região, aqueles ônibus com romeiros, e tinha coisas assim que você não tinha como você não chorar de emoção, de ver pessoas idosas, pessoas idosinhas entrando de joelho, agradecendo a Nossa Senhora. Testemunhando a vida de Nossa Senhora na vida deles, testemunhando a presença de Nossa Senhora na vida deles. É muito lindo. A fé é coisa muito bonita. Além de ser um sustento, uma força, um alimento na nossa vida, um dom do Espírito Santo, ela é assim, cativante, emocionante. Muito bonito. Verdade. Finalizando agora de fato o nosso momento, a nossa entrevista, vamos voltar o nosso olhar à Nossa Senhora e agradecer a ela por tantas graças que ela nos dá diariamente, não só nesse momento, não só nos momentos que a gente mais precisa, mas está ali sempre conosco, de fato, segurando a nossa mão em todos os dias, todos os segundos e até nos momentos em que a gente nem tem noção que ela está presente, mas que está ali ao lado de fato. Então, obrigada
muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceitado esse convite e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa derramar graças e bênçãos sobre a sua vida cada vez mais, para que a senhora possa continuar prolongando essa sua jornada na paróquia e que seja feliz, sabe? Seja feliz fazendo a vontade de Deus todos os dias. Amém. Rezando agora a oração jubilar. Com Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, vos louvamos e agradecemos, Senhor, pelos 75 anos da nossa paróquia, por Dom Juvencio que a criou, pelo zelo apostólico dos diversos missionários redentoristas que a têm animado, pelo empenho na pregação do Evangelho, pela atenção dada à catequese, por tantos abnegados leigos, leigas e religiosas que animam as várias pastorais, pelo dinamismo missionário que gerou diversas comunidades, pela atenção amorosa que se dá aos mais pobres entre nós, pelo amadurecimento da nossa paróquia, que gerou 2 outras paróquias, por ser a nossa paróquia uma comunidade de comunidades, pela maternal proteção da boa Mãe do Perpétuo Socorro. Aceitai, Senhor, nossa jubilosa ação de graças, a vós que sois Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. aflição.